Oiê, estamos de volta aos brownianos de plantão que estavam sentindo a nossa falta aqui, que me mandaram mensagem. Devo uma explicação para vocês antes de anunciar a nossa convidada aqui e começar o podcast. Bom, primeiro eu fiquei dodói, trabalhei 9 dias direto no carnaval, peguei uma virose, dor de garganta, sei lá o que foi aquilo, que eu fiquei sem voz e depois super gripada. E até hoje a voz não tá 100% ainda, mas vamos voltar assim mesmo. E segunda notícia é que vocês estão me vendo aqui sozinha, ó. O Ian não está aqui conosco, porque agora ele está com várias demandas de trabalho. Menino importante, né? Já era importante, agora está mais importante ainda. Está cheio de trabalho, graças a Deus. E precisou sair do projeto aqui do podcast por conta de projetos pessoais que ele tem para seguir, que são muito legais, que eu não posso falar ainda, né? Mas que em breve ele vai dar notícias e a gente pode divulgar aqui. Antes da gente começar, queria deixar claro aqui para vocês que a gente precisa muito da sua ajuda. Se inscreva no canal, deixa aqui o seu like, comenta aqui qual é o assunto de fotografia que você gostaria de ouvir e saber mais, quem você gostaria de ver aqui no podcast para a gente poder convidar. Agradecer o nosso patrocinador, a Banlec, que está aqui com a gente desde o início, que é uma plataforma de venda de fotos para fotógrafos, principalmente para fotógrafos que trabalham com fotografia de esporte. Inclusive, a gente já recebeu uma fotógrafa aqui, a Daniela Justus, que compra foto deles lá, que é uma usuária da Banlec, que é uma plataforma que está crescendo muito. Então, se você quer ganhar dinheiro e não sabe como vender e precisa de ajuda para vender suas fotos, vem com a gente, acessa aqui o site da Banlec e faz seu cadastro. Então, agora vamos começar aqui a apresentar a nossa querida convidada de hoje, que aceitou o convite. Então, nossa convidada de hoje é a Clarinha Sampaio, Clara Sampaio. Clarinha só para os íntimos. Brincadeira. A Clara é uma fotógrafa incrível que eu tive a sorte de conhecer há quantos anos atrás? E já perdi, mas tem mais de 10 anos que eu conheço a Clara. A gente estava fazendo um curso juntos no ateliê da imagem. E depois ela seguiu rápido, porque ela é uma menina super dedicada. É arquiteta, né, de formação, super estudiosa, tem mais de 240 prêmios de fotografia por aí. Já fez exposição, provavelmente deve ter livro, alguma coisa que eu não conheço, porque ela trabalha, gente. Trabalha muito. E é uma pessoa super querida, não conheço ninguém que não goste da Clara. É sério isso. E então, Clarinha, obrigada demais por aceitar meu convite aqui. E a gente está curioso, eu queria muito que as pessoas te conhecessem mais, sabe? Eu sei que você já é bem conhecida por vários congressos, palestras que você já fez, mas é sempre bom deixar na internet para que todo mundo possa te conhecer. Bom, então vamos lá, né, pessoal? Em primeiro lugar, eu queria te agradecer o convite, a Aninha. Foi um susto, assim, para mim, né? Apesar de gostar de dar aula, né, e de falar, eu fico um pouco tímida. Mas, enfim, acho que é missão nossa a gente se vencer, né, e se superar para dividir um pouco, né, da experiência e trocar conhecimento, trocar experiência. Né? É uma novidade para mim participar de um podcast assim ao vivo, com imagem e som, mas também, por outro lado, é muito gratificante, um prazer imenso poder estar aqui e com todo o teu público aí e de alguma forma poder contribuir, né, para esse seu projeto que já vem aí de longa data e agora ganhando talvez um novo formato, né, com você Sim. aí à frente de tudo, com a coragem de tocar aí tudo, né, sozinha. Então, um maior prazer para mim estar aqui inaugurando de repente esse novo momento aqui, né, no podcast. Também tô nervosa por isso. As duas nervosas, vamos juntas. Obrigada. A gente se ajuda aqui e tá tudo certo. Eu tava contando pra Clarinha antes da gente começar a gravar que isso é um projeto antigo, né, desde 2015, que eu tenho vontade de fazer podcast, gravar, falar sobre fotografia. E eu sempre chamava um amigo nosso em comum, que é o Luiz, que é um super fotógrafo também. Que agora tá em São Paulo, e ele morria de vergonha, ele falava, Aninha, não dá. A gente teve que gravar um vídeo uma vez pra escola, ele teve que fazer
polichinelos, ele ficava muito nervoso de ter que falar para a câmera, apesar dele ser jornalista de formação. Mas essa nunca foi a praia dele. E acho que isso é uma coisa muito comum entre os fotógrafos, né? A gente se sente mais confortável atrás da câmera. Talvez nos primórdios, né? Quando a gente está começando ou escolhe ou é escolhido por essa profissão, a gente possa imaginar, né? Uma zona de conforto atrás do equipamento e que ao longo do tempo a gente vai descobrindo que essa zona de conforto não existe. Que na verdade a gente está ali e a gente precisa se vencer, né? Para vir para o outro lado da câmera e também para trocar, né, na hora do próprio trabalho, né, a fotografia, ela de forma alguma, ela é uni, né, ela não é unilateral, né, ainda mais a gente que fotografa pessoas, né, então a gente tem sempre uma troca aí a ser feita e que ela seja prazerosa e gostosa para todo mundo, né, então a gente cresce muito nessa profissão, né, cresce até a nossa forma da gente se expandir para conseguir chegar ao outro e trocar com o outro, e, de certa forma, trazer um pouquinho do outro também para a imagem, né? Senão a gente fica muito autocentrada, né? E talvez a fotografia seja esse grande encontro, né? Da gente com o outro. É verdade. Como é que você começou na fotografia, Clara? E é uma história... Bom, já tem 12 anos, ou talvez um pouquinho mais. Eu sou bem ruim com data. Mas eu sempre gostei muito, né? Minha família, a gente tinha uma câmera analógica em casa, né? Mas não era algo que era tão livre assim para as crianças e adolescentes, né? Era uma coisa que era cara, né? Então a câmera, pelo menos lá em casa, era muito usada nas datas, né? E vira e mexe a gente tinha oportunidade de clicar um pouquinho. E essa magia, né? Eu acho que encanta, né? Isso da gente poder congelar esse pedacinho do tempo, né? A fotografia, ela acho que me encanta desde sempre. Mas, como a Aninha falou aqui no começo, eu sou arquiteta de formação, né? Enfim, uns 12 anos atrás, a minha avó, que era minha grande referência assim, de afeto na minha vida, ela foi diagnosticada com Alzheimer. E ela passou um ano e 9 meses internada, né? E aí, no hospital antes de falecer. E aquilo foi muito dolorido para mim. Então, nessa época, eu procurei um curso, né? Eu queria fazer alguma outra coisa que não fosse sair da faculdade e ficar com minha avó no hospital e voltar para casa. Então, era um momento doído, assim. Eu estava precisando de alguma coisa para espairecer, né? Para ter alguma válvula de escape mesmo, né? Eu acho que muita gente deve se identificar com essa história, né? De você estar passando por algum momento de dor e você procura alguma coisa. E nesse procurar, eu fui fazer um curso de fotografia e acho que desde então eu falei, gente, o que eu estou fazendo na arquitetura que eu não estou aqui? Eu sou muito mais feliz fazendo isso e se eu consigo me dedicar e ter tanto esforço e colocar tanto empenho na minha profissão de arquiteta, por que não fazer isso numa coisa que eu fico muito feliz fazendo, né? E aí foi isso, eu acho que eu tomei essa decisão e comecei a procurar a me informar, a estudar e a procurar caminhos para exercer, né, para transformar disso que era uma paixão assim de um escape, mas que me fazia muito feliz, para transformar isso em trabalho, né? Como é que eu transformo isso na minha forma de ganhar a vida, né? E foi assim, eu comecei a estudar, né? Eu estudo desde sempre, fiz pós, né? Graduação em fotografia, UCAM, né? em imagem na UCAM. Foram vários workshops, eu já perdi realmente a conta de quantos workshops eu fiz, quantos cursos eu fiz, para estudar mesmo, né? Porque com o tempo, eu acho que essa paixão que a gente tem por esse clique, por esse congelar a imagem, ela muda um pouco de lugar, né? A gente começa a estudar e começa a perceber que a gente, de fato, pode construir uma imagem. Depois a gente começa a perceber que a gente pode construir uma mensagem. Depois a gente já sai da imagem e começa a pensar em narrativa. Então, é diferente você ir para um evento, para algum trabalho de fotografia, pegar uma câmera, levantar e clicar. Eu estou levantando a câmera para clicar aquilo porque aquilo vai se encaixar em algum momento dessa história que eu quero contar, né? Então, parece que as coisas vão ganhando camadas, o seu trabalho vai ganhando força. Eu imagino que isso aconteça com todas as profissões, né? Com o passar do tempo, a gente começa a aprofundar cada vez mais, né? O seu modus operandi ali, né? A sua forma de fazer. Então, se eu comecei com esse encantamento, né, da imagem,
E eu nem no meu começo, eu acho que é até importante, legal dizer, né? Eu nem comecei fotografando pessoas. Eu fazia uma fotografia bem abstrata mesmo. Eu não sabia nem mexer na câmera. As imagens que eu fazia eram como desenhos, como pinturas. Eu não sei se tem oportunidade aqui de mostrar a imagem enquanto a gente está falando, não sei como é, mas, enfim, se tiver... Tá no seu site? Não tá, mas eu posso colocar, é um negócio muito do início mesmo. A Aninha falou de exposições, né? Esse trabalho eu fiz exposições aqui no Brasil, fiz uma exposição em Nova York com essas imagens, né? Eram desenhos mesmo, eu fotografava luzes e comecei a pintar isso, depois comecei a fotografar cabelos, enfim. Mas o fato é que eu não mexia no equipamento, eu não sabia fotografar no modo manual, por exemplo, né? E aí isso tudo coincidiu com a minha avó adoecendo, e aí eu fui buscar um curso para aprender a mexer na câmera, né, e poder me envolver um pouco mais com aquilo. E, enfim, então o meu trabalho veio muito de um trabalho abstrato que depois veio para fotografar pessoas, gente, né, eventos. E não para aí, né? Eu lembro desse trabalho que você fez, que foi para Nova York, é muito bonito. Eu chamava de lumen, eram os lumens. Aí a gente fez exposição em Cataguases, que não sei se todo mundo sabe, mas é uma cidade que ferve de cultura, né? O modernismo lá é muito forte, então tinha um centro cultural lá que eu fiz, acho que foi a minha primeira exposição, depois em Juiz de Fora, e depois a gente acabou conseguindo emplacar o Lumen numa exposição coletiva, que também foi muito bacana, assim. Mas aí eu tive, né, a necessidade mesmo de como é que eu vou profissionalizar meu trabalho, como é que eu vou viver de fotografia. Então eu fiz um curso na época do Ateliê da Imagem, um curso de fotografia de casamento. E aí eu gostei muito da dinâmica, eu gostei muito daquilo de poder desfrutar de vários ramos da fotografia em um único evento, né? O casamento acaba que permite isso para a gente, né? A fotografia documental, a fotografia, é o retrato, é produto, a gente transita, né? Moda. Casamento não é para joia. A gente transita e lida com muitas luzes, lida com muitas cenas diferentes, com muitos estados de espírito diferentes, né? A gente lida com pessoas nervosas, com pessoas ansiosas, com pessoas felizes, né? Uma com adrenalina, criança. Né? É uma adrenalina, é gostoso, aquilo de você não poder perder, tem momentos que você não pode perder, então você já, né? E depois que passa dessa fase do não poder perder, como é que eu vou fazer isso de uma forma mais criativa? Como é que eu vou me superar a cada evento, né? Já são 12 anos. É aquilo, né? A gente tem esse desafio do roteiro fixo. Né? O roteiro é fixo, mas como é que a gente narra a história, né? Uhum. E aí vai aparecendo um pouco da personalidade de cada um ali no trabalho, né? Sou faladeira, Aninha. Bota o ponto, faz a pergunta, senão... Eu tô lembrando que teve um casamento que a Clarinha fez em Macaé, eu acho que era Macaé. Que eu fui com ela, eu era, sei lá, a quinta fotógrafa para acompanhar só a mãe da noiva. E, nossa, era muito ruim, gente, muito ruim. Depois eu fiquei pensando, acho que a Clara não conseguiu aproveitar nada. Claro que consegui, do que eu fotografei ali. Era uma festa, assim, bizarra, gigantesca. Gigante, né? Gigante, assim, um público enorme. Devia ter uns 600 convidados ali, sem brincadeira. E ela tinha uma equipe no mesmo estilo dela, assim, super animado, com uma energia lá em cima, super gente boa. Eles sabiam que eu tava começando, que eu tava aprendendo, e mesmo assim eles sempre foram muito gentis comigo, assim. E eu lembro que tinha uns shows, né? E aí teve uma hora que eu queria ir no palco pra fotografar o artista de perto, aí a Clarinha, vai, Aninha, e eu morrendo de medo. Ela, vai, Aninha. Ela me deu uma força pra eu ir. Então... eu acho que é isso, né? Você fala em equipe, né? Isso do mundo dos casamentos, a gente precisa, né? São habilidades que a gente precisa desenvolver, né? Gerenciar uma equipe, saber né, como tratar. São pessoas, né? Se tem alguém que está na minha equipe, eu quero que essa pessoa cresça, né? Então, estou com medo de fazer isso. Quantas vezes a gente chama de segundo fotógrafo, né? Mas é o fotógrafo da equipe que a gente está capacitando. Quantas vezes eu peguei, a foto é aqui, sabe? Não tem medo de ir para frente da pessoa, a emoção está aqui.
né? Então, a gente está ali a fazer uma foto e mostrar, né? Eu fico... Já começou os arrepios. Eu fico arrepiada, né? É um privilégio a gente poder compartilhar, né? É um conhecimento que a gente vai adquirindo. Sim. Eu acho que eu nunca te agradeci. Obrigada. Foi uma experiência assim, incrível. Isso até para o seu negócio é legal, né? Porque é menos um cliente, de repente, novo que você tem que captar. Eu falei disso bastante no tema da palestra do Ed em Brasil do ano passado, né? Como entrar e permanecer, acho que era assim o título, de que, de fato, né, uma das coisas que te faz ficar é você ter o seu trabalho consistente, mas eu acho que antes que tipo de laço você faz com quem você lida, né? Então, isso vai te fazendo ficar, né? É o fidelizar, né? Dos clientes que você, enfim, conquista, né? Sim. E é conquistado. Como é que você se classifica hoje? Porque tem gente que fala assim, eu sou fotógrafo de casamento, eu sou fotógrafo de parto. Como que você gosta de falar sobre a sua fotografia quando você vai se apresentar para alguém? Eu acho que eu não me apresento como fotógrafa apaixonada, né? Mas eu acho que eu sou isso, sabe? Eu não me classifico como nenhum ramo. Eu faço casamento, faço parto, faço batizado, faço aniversário, mas eu também faço desfile da Sapucaí. Foi meu último trabalho. Eu amo fazer estilo. Eu estou começando a fazer estilo, né? A Helena Barreto trocou uma ideia comigo, assim. Outra querida também, né? É aquilo, né? Eu acho que a gente vai entregando coisas para o universo e a gente vai recebendo, né? Então, estou aqui trocando, a gente está aqui trocando de alguma forma, outra coisa vem para mim, de outra coisa chega para você, sabe? Então, eu acho que tá sempre aberta para compartilhar. As pessoas também compartilham coisa comigo, Sim. né? Primeiro parto que eu fui fotografar, eu sabia que o meu amigo Rodolfo Coelho, que é um querido, né? Eu liguei para ele, Rodolfo, você já fez um parto? Um casal de amigos, que foi meu primeiro parto, foi isso. Um casal de amigos ia ter um filho, eles são fotógrafos também e não queriam fotografar no momento do nascimento do filho. E aí eu só tinha feito casamento até então. Eu falei, poxa, eu nunca fotografei um parto. Você tem certeza? Eu não tenho certeza. Eu quero você. Falei, então vamos. Mas aí eu liguei para o meu amigo, Rodolfo, você já fez um parto, né? Como é? O que você pode me dizer? Foi a mesma coisa agora para Sapucaí. Eu sempre quis fotografar o desfile. Sempre quis. E isso estava no meu coração, sabe? Aí o universo desejo. Conecta, né? Vai. Eu caí na Sapucaí, cheguei na Sapucaí, né? Caí. Fui convidada para fazer por causa de uma outra história, né? Eu posso ir emendando coisa assim? Pode. Falando? É livre, tá tranquilo. Maravilha. Porque eu sou arquiteta, mas eu também sou engenheira de transporte. Então, eu fiz mestrado, na verdade, de engenharia de transporte, porque eu trabalhava antes de vir para a fotografia com planejamento urbano. Eu fazia planos diretores. Então, eu fazia parte de um grupo na UFRJ, chamado Grupo Mobile, que tratava da mobilidade urbana. Então, a gente estudava a cidade, né, apresentava diagnósticos de cidade e apresentava projetos, não só de desenvolvimento urbano, mas de desenvolvimento urbano atrelado com transporte. Né? Na nossa cabeça, essas coisas não funcionam separado, né? Quando você projeta uma cidade, as vias são canos abertos, né? Então, olha que a viagem que já está indo. Mas, enfim, isso falar tudo... com essa galera para ver sobre a Ayrton Senna, que lugar que tá ruim lá. A gente é uma cidade que se desenvolve... Tá a gente se desenvolve em torno de uma baía, né? O que a gente tem de transporte aquaviário é muito pouco do que a gente poderia ter, né? A gente tem um desenho urbano que são vias radiais que trazem trabalhadores de cidade dormitório para o centro, né? Então, que horas essas pessoas acordam para vir construir uma cidade que elas não habitam? Né? Que horas elas saem do trabalho e chegam em casa? Elas nem pão francês consomem, né? Nas cidades de onde elas saem. Então, as cidades dormitórios também não se desenvolvem. Então, minha vida era muito voltada para isso, né? E aí, quando eu vim para a fotografia... eu comecei esse projeto de fotografar nos trilhos dos trens, isso em 2012. Então, eu fiz um trabalho querendo mostrar um pouco desses trabalhadores que saem às 3 da manhã, às 4 da manhã, às 5 da manhã, para construir uma cidade, né, que eles não usufruem. Enfim, então eu comecei isso em 2012 e aí
no meio da pandemia, eu entrei para um grupo de estudo chamado Alfabetismo, do qual a Aninha também fazia parte, Roberta. faz, de certa forma, faz parte, né? Sim, a Roberta está na minha lista aqui. Maravilha. Lista de desejos, né? Porque você quando ela vem pro Brasil. Uma hora ela vem. E aí eu levei esse projeto para... Esse grupo se transformou numa agência, né? E aí eu levei esse projeto para a agência, né? Dos trabalhadores. Bom, enfim, aí corta para dias atuais, Sapucaí. Eu tenho uma amiga que é cenógrafa, e uma cenógrafa incrível. A empresa dela se chama Soma Cenografia, mas o nome dela é Cris Orsi. Uma arquiteta, né, que foi minha colega de faculdade, que foi para o lado da cenografia, e ela faz esses eventos, ela constrói coisas importantes, assim, né? Ela faz os carros alegóricos, não? Não, ela fez a cenografia do nosso camarote. Ah, legal. Na Sapucaí. E aí eles precisam de relatórios técnicos, né? Não só para a parte cenográfica, mas para toda a construção, né? Para a obra. Então eles me chamaram para fazer as fotos dessa obra. Mas eu cheguei para fazer as fotos técnicas dessa obra, e quem eu encontro nos canteiros de obra? Todos os operários que andam nos vagões dos trens, né? Por que não, então, né? Eu juntar, por que não, né? Tá aqui a parte técnica, né? Tá tudo documentado, mas tá aqui as pessoas que estão construindo. Então, meu olhar vai muito para essas pessoas, né? E aí eu comecei a fazer fotos que eles começaram a gostar. Eu também comecei a gostar, já me conectei com toda a galera do canteiro de obras, né? A gente já ficou parceiro, né? Foram 2 meses de construção ali, né? Então eu passei esse tempo fotografando, mas sem saber que eu ia fotografar a Sapucaí. E aí, quando os donos viram as fotos, né? Quando os donos do camarote, mais especificamente um deles, né? O Santiago, quando ele viu as fotos, ele falou: caraca, eu quero esse olhar no samba, né? Então, eles têm uma equipe de fotografia e vídeo, eram 40 pessoas produzindo muito conteúdo para o Instagram do nosso camarote, né? É a equipe do Bruno? Não, o Bruno era outro camarote. Ah, era outro camarote. Tá. O Bruno acho que é no Araras, ou Arara, não sei o nome. E não, lá era uma outra equipe gigantesca do camarote, né? E aí eu fui escalada para estar na avenida. Então, assim, aonde eu sempre quis estar, eu fui parar lá por causa dessa história, né? E aí o que ele pediu para mim foi para fotografar mesmo a raiz do samba, né? Ele tinha 39 profissionais fotografando dentro do camarote, né? Produzindo conteúdo ali importante para eles, né? Para vender mais, para mostrar, né? Enfim, e tinha a mim na Sapucaí. Então eu desfilei todos os desfiles, eu fotografei todas as escolas de samba, eu chorei, ri, sambei, pulei, me deliciei. Você apanhou de algum? A gente toma uns chega pra lá, mas cara, você consegue ficar legal com todo mundo, sabe? Quantas vezes também eu tava lá abaixada fazendo a foto, e o segurança às vezes vinha e me levantava assim do lado, tipo, cara, que bom que ele fez isso, porque o carro alegórico vem vindo, né? Então a gente... É uma proteção também, né? Às vezes você toma um empurrão, toma uma chamada e tal, mas eles estão certos, né? A gente não pode atrapalhar, né? E aí... Não, eu perguntei mais porque a gente estava no terreirão ali, vizinho seu, né? E aí a gente tinha umas questões, às vezes, de algum show pro outro, que os seguranças davam barrada na gente. E tinha um rapaz, tinham vários fotógrafos da Rio Tour, e tinha um especificamente que ele ia muito lá. E aí, às vezes, ele ia no Sambódromo e no terreirão. E aí ele virou e falou que esse ano ele tinha pedido pra ficar só no terreirão, porque no Sambódromo ele apanhava demais. Apanha, que, né, eu não gosto de ficar muito falando essas coisas. Não é que apanha, ninguém bate você, né? Mas não é isso, existe uma coisa que você precisa respeitar. Feito você precisa respeitar a cerimônia lá do casamento, né? Que às vezes tem um padre, tem uma coisa acontecendo ali. Né? Quem é a gente para interromper isso? Eu acho que a gente não tem esse direito, né? Maravilhoso. Não tem. Então, se a gente está na Sapucaí, tem jurados, né? Aquilo é sério, aquilo é a vida daquelas pessoas. É dinheiro envolvido, são histórias, são famílias envolvidas ali. Aí você imagina, tem um casal de mestre-sala e porta-bandeira, tem uma comissão de frente, fazendo uma coreografia na frente de um jurado, você levanta, né? Você não pode, você tem que respeitar.
Então, às vezes a gente fica numa tara, né? Numa coisa de que eu preciso fazer essa foto, mas, cara, você tem o seu direito, mas o outro também, né? Então, aqui não dá. Então, a gente tem que respeitar esse tempo, né? Esse aqui não dá. Agora, me enrolei na avenida, me joguei na avenida. Fora esses momentos, né? Porque às vezes a melhor foto é ali de frente, né? Você quer estar de frente, a comissão de frente, primeiro. Mas calma, são 3 jurados, depois você vai conseguir fazer a foto. Né? Então, é isso. Tem pancadaria? Tem. Mas também tem muita gente, né? Os caras têm que lidar com muita gente. Sim. E é precioso demais. É o ano inteiro trabalhando para aquilo. Quem é a gente para atrapalhar, né? É isso aí. Então... Maravilhoso. Que às vezes incrível. A gente, como fotógrafo, acha que a gente tem direito a tudo, né? E não é bem assim que a banda toca. Não né? é, né? Não é bem assim. Não é mesmo. Então, isso eu fotografo parto, fotografo casamento. Eu tenho paixão, né? Pelo que eu faço. E é um livro da Brené, ou a palestra no TED Talks dela, que ela fala, eu tô na arena, né? Eu tô na arena. Então, eu tô vivendo. Eu amo fotografar. Às vezes, um fotógrafo... você vai fazer isso, mas esse trabalho é chato. Cara, às vezes você não acordou num bom dia, às vezes você não tá afim mesmo, mas parece que quando você pega na câmera e você vai... Isso mexe comigo. Isso muda Isso me conecta numa coisa muito boa. Então... Eu não lembro de ter visto a Clarinha um dia ruim, nunca. Então vou perguntar pra ela se tem. Tem dia ruim, gente. Tem dia ruim. O que você faz, assim, Porque, assim, tem uns eventos que a gente não tem como trocar de data, né? Se é um ensaio, você não tá com a cabeça boa, você pode pedir pra trocar, né? Mas se é um casamento, não tem como trocar. E aí, o que você usa, assim, de estratégia pra... Cara, eu tenho o meu ritual. Eu tenho um ritual. Não, vou dizer uma coisa aqui, né? Nem sei se eu devo falar isso, mas enfim, devo, porque faz parte da minha história, né? Eu fui fotografar um casamento de segunda fotógrafa pro Rodolfo, né? No dia do velório do meu pai. Eu saí do velório do meu pai para trabalhar, né? Então... Você já foi fotografar de pé quebrado também, que eu sei. Já fui fotografar de dedo do pé quebrado, um casamento grandão. Foi dedo do pé, não o pé. Dedo em Juiz de Fora, né? Então, com dor física, com dor no coração de ter perdido meu pai. Tem 1 ano e meio que eu perdi a Preta, minha vira-latinha de 17 anos. Eu levei a Preta para fazer eutanásia no sábado de manhã. E, assim, eu não tinha força, porque a gente estava vindo de 3 meses numa luta muito grande num câncer com a minha bichinha, né? Minha filha, 17 anos, cara. 17 anos é uma vida mesmo. Eu minguei. E ela morreu de 27 de dezembro. Eu não guardo data de morte, porque eu gosto dos aniversários da vida. Prefiro não me lembrar de quando. Mas o da Preta eu sei, porque eu tinha um casamento no dia 27 e um casamento no dia 28. Pouquíssimas vezes isso aconteceu na minha vida profissional, assim, de eu ter um trabalho sábado e um domingo, porque o casamento, ele consome muita gente, né? De energia mesmo. Eu fico muito cansada, porque eu me dou muito. Então, cara, foi muito difícil para mim levar a minha filha para morrer, né? Porque não tinha mais, ela já estava num estado de sofrimento fudido, assim, não tinha mais, e sair dali e ir para Búzios. Aí, de novo, eu acho que vem esses presentes na minha vida, sabe? A Lívia, que é uma grande amiga, chamou ninguém dirigia na equipe, só eu. E eu não tinha condição. Eu não tinha condição de dirigir. Eu estava 3 ou 4 noites viradas cuidando dela, né? A amiga da Lívia, que é a Flavinha, foi aluna também da escola, saiu de Niterói, foi lá em casa me pegar de carro, dirigiu comigo até Búzios, eu fotografei o casamento, ninguém percebeu o estado que eu estava, apesar de eu estar, assim, um lixo. Voltei, cheguei em casa, a Lívia passou a noite carregando pilha, carregando bateria, organizando meu equipamento, porque domingo eu estava em outro casamento. Quando foi domingo, no final do dia que eu cheguei em casa, que aí que caiu, assim, a ficha, e aí eu caí. Eu fiquei uma semana, assim, exaurida e de sofrimento, sabe? Então, se eu tenho algum ritual, eu tenho. Quando eu fecho minha mochila, parece que... Vira fia. Eu tô aqui plena para isso. Já fotografei em momentos muito críticos de dor física e emocional, né? Então, não sei como, mas sai. E ninguém diz, né? Os noivos amaram, né, o trabalho de Búzios, o trabalho daqui no domingo.
ninguém percebeu, né? Mas é um tirar forças assim que, sei lá de onde a gente tira. Acho que isso é mais até humano do que da fotografia em si, né? Não sei se eu conseguiria operar alguém, mas fotografar eu consegui. E fui, meu 100% ali, na medida do possível, estava ali, né? Chorando muitas vezes, né? Com lágrima nos olhos, mas eu já choro mesmo, então ninguém sabe do que eu tô chorando ali na hora, né? Eu também choro, sempre me emociono com as histórias. Eu choro no canteiro de obra, né? Eu chorei na obra, chorei fotografando na obra, vendo a beleza da união daquelas pessoas trabalhando, sabe, debaixo de sol, naquelas condições, se dando. Então, isso me emociona, né? Então, ali, a pessoa não vai saber se você está chorando ali naquele momento. Mas no sábado que a Preta morreu, eu chorei de dor, sabe? Trabalhei, não sei como, mas foi. E tudo certo, né? Você só tinha a Preta ou você tinha... Eu tinha a Preta e a Chica. A Chica veio de Cataguases, da exposição. O vira-latinha que seguiu a minha irmã. Mas a Chica morreu com 12. E ela era mais nova que a Preta. A Chica tinha a doença do carrapato. E agora eu peguei mais 2, né? Isso que eu ia te perguntar, se você pegou. Fui fotografar o Happy Festival. Também nessa mesma história, né? De fotografar toda a construção. E aí era um terreno que tinham 15 cachorros, né? Agora tem 1 mês e pouquinho. As meninas estão lá em casa, tem nem 2 meses. A Lília e a Lola. E eram 15, a gente conseguiu fazer um mutirão, castramos 6, que eu encontrei outro apaixonado por cachorro lá, o Flavinho. Falei, caraca, Flavinho, que sorte de ter te conhecido, porque que cara maneiro. E ele que organizou tudo, sabe? Eu falo que se eu fiz 2%, o Flavinho fez um 98%. Porque eram 6 cachorros castradas dentro de um container, né? E a gente cuidando delas durante 10 dias. E aí foi chegando o final do evento, foi dando aquele desespero, né? A gente não pode deixá-los aqui, o que a gente vai fazer? E aí cada um foi dando um jeito de levar um para casa. Eu peguei as 2 com a intenção de adotar uma, mas não consegui. Fiquei com as 2. Fiquei com as 2. E aí isso é só alegria, né? Choro ainda por causa da Preta, né? Eu choro, você não substitui, né? Sim. É uma saudade imensa das bichinhas. Mas pelo menos é um carinho que você recebe, né? O meu marido teve um gato que viveu 19 anos. É uma vida, né, cara? Aí depois ele teve a mesma história, assim, ele teve um tumor aqui na cabeça, ficou com um calombão, e aí não tinha jeito, teve que sacrificar. Só que aí agora eu tô tentando pegar ou um cachorro ou um gato, ele não quer de jeito nenhum, porque ele ficou meio traumatizado com isso, sabe? Dói. Aí ele fala, pô, vou me pegar de novo. É aquilo, né? Quando a gente perde, é um sofrimento imenso, né? Mas aí é de cada um, né? Eu acho que a alegria e o amor que você tem ao longo do tempo, assim, no final das contas, valeu, né? Valeu. Vai doer, né? A gente já sabe que talvez o natural das coisas seja eles irem antes, né? Sim. Vai doer, mas para mim... eu sorriso no rosto, né? Eu sei que eu vou chegar em casa e tem 2 pulguentas me lambendo, pulando em cima de mim. E eu amo isso, né? Então, falei com elas, né? Falei com a Preta, com a Chica, que eu tava trazendo 2 irmãs, conversei com elas. Aí no outro plano, que elas eram muito amadas e tudo certo, né? Muito legal. Clarinha, vamos perguntar aqui uma parte técnica. A gente não entra muito em parte técnica, mas... você começou com Canon e aí migrou para Nikon. Aí pensa em voltar para Canon ou não? Não. Eu penso, na verdade, ir para as mirrorless, né? Eu gosto muito das Nikon. Eu gosto muito da D750, né? E também gostava muito da Canon. Mas eu sentia falta de uma câmera que, de fato, para o que eu faço, né? Que às vezes os partos normais, né, são ambientes de muito pouca luz, né? E os casamentos também, às vezes tem pistas que tem muito pouca luz. Então, a poder de recuperação das áreas escuras, né, das sombras da D750 me agrada muito. Gosto muito da cor também, da temperatura. Então, eu adoro essas câmeras. Aí você pensa em manter mirrorless na Nikon ou você vai migrar para Sony? Porque a Sony tem um sensor, dependendo do modelo, né? Tem um sensor bizarro.
Eu não sei, eu não tomei essa decisão ainda, sabe? Eu tô pesquisando. Eu sei que eu preciso de câmeras que me aguentem, literalmente, porque eu sou muito roots para fotografar, né? Eu deito no chão, rolo, então eu preciso de câmeras fortes. Mas isso de não fazer o barulho, né? De não ter a batida do espelho ali, é muito interessante, né? Nas mirrorless. Então, mas não sei, talvez eu vá buscar uma câmera que seja boa para vídeo e boa para foto, porque eu tenho filmado, né? E quero cada vez filmar mais, né? Eu tenho filmado os partos, né? Fotografando e filmando junto. Então, nesse momento eu sinto muito falta de ter um equipamento mais leve, né? E mais silencioso, né? O still, né? Quando você está fotografando, fazendo still de cinema. Na hora da cena eu não posso fotografar se eu tô com a Nikon, porque faz barulho, né? Se a gente está com uma mirrorless, as possibilidades são outras, né? Sim. Então, tem toda uma gama de facilidade, né? Eu não tenho equipamentite, sabe? Nem tem problema nenhum com quem tem. É muito legal, né? Você querer desejar um equipamento novo, lançou uma coisa nova, você compra. Mas não, eu vou até o talo e só troco mesmo por necessidade. Você vê, eu troquei tudo de uma coisa para outra porque eu achei que, de fato, ia me ajudar mais. O foco, eu sofria muito com foco na pista de dança, com a Mark III. Talvez isso já esteja bem melhor, né? Não sei como está hoje, mas eu sofria muito de não conseguir focar no escuro. E com a Nikon eu consigo isso. Né? Você tem recursos, né? Tem os infravermelho de flash, mas eu não trabalhava com flash em cima da câmera. Então, às vezes o LED não pegava, né? Então, eu preferi ir para a D750, mas para as Nikon, né? Mas se eu penso em mudar, penso, né? Para as mirrorless, eu acho que isso é uma tendência, né? E acho que estão cada vez mais robustas, né? Nesse sentido de que aguenta o tranco. Elas, eu não sei, elas parecem ser mais frágeis porque elas são menorzinhas, assim. Pois né? mas não sei, tem muita gente já clicando com elas, tem uma galera. Então é tomar a decisão e pesquisar. Eu sou muito pouco técnica, eu sempre peço ajuda nessa parte de que equipamento comprar, que isso, eu sempre peço ajuda, o que tem nisso, né? Eu dou aula, então eu preciso minimamente saber alguma coisa, mas se alguém for comprar alguma coisa, fala com o Thiago, o Thiago Tel. Ele é excelente, ele é muito bom nisso, né? Então, acho que... E o Thiago já filma e fotografa há muito tempo. Já filma e fotografa há muito tempo, e ele, eu acho que a dele são a Sony, a 7 Alpha, uma coisa assim, o nome. Por isso que eu perguntei da Sony, porque a Sony tem um ISO surreal. E eu acho que ajuda muito, né? Principalmente para quem quer filmar também, né? Elas são mais levinhas, então é mais fácil segurar. Então acho que sim, acho que no futuro próximo eu vá tomar essa decisão, mas talvez eu vá para a Sony, talvez, mas tem toda essa facilidade, né, do encaixe das lentes, já tem um corpo de lente, tem 5 lentes, então não sei como é que é, se elas conversam ou não. Pra Nikon, não sei. Talvez o Luiz saiba, porque o Luiz tá São os amigos, a gente pede ajuda pros amigos da tecnologia. O Luiz também gosta dessa parte. Ele tá sempre estudando e agora ele usa Nikon. Então, ele tava falando outro dia pra uma aluna da Z alguma coisa que é da Nikon, que é a mirrorless, né? Parece que... Z6, eu acho. Z6, é uma coisa assim. Enfim, tomar a decisão e ver os prós e contras, né? Botar na balança, ver o que você precisa, o que você faz, né? Você vê, agora para o estilo, eu tenho necessidade de uma câmera que faça menos barulho. E o parto é o que a gente estava conversando muito ali fora, né? Talvez a mãe, quando está tendo filho, não está nem ouvindo barulho de câmera, né? É um barulho que talvez incomode mais a gente do que a quem está ali. Mas também, certamente, o silêncio, né, deixa a gente mais confortável para clicar num parto, por exemplo, do que um espelho batendo. Né? Então, são os prós e contras. Eu faço muito retrato, né? E agora eu vejo fotografando com a mirrorless, que antes eu fotografava as pessoas e elas já iam, quando é uma pessoa que já está mais acostumada com foto, né? Eu fazia o clique e ela já mudava. E às vezes eu não queria que ela mudasse. Eu queria que ela continuasse ali. E eu falei, gente, por que essa pessoa muda de lugar, né? E aí eu fui percebendo que ela ia pelo clique, né? Aí agora com a mirrorless ela fala, você já clicou? Eu falei, já cliquei. Ela não consegue saber. Então isso é bom também, porque aí você consegue dirigir também, né? E não influencia, né? Quanto menos interferência, né?
Depender do tipo de fotografia, né? Tem alguma coisa, algum trabalho de fotografia que você ainda não executou, que você tem o sonho de executar, tipo esse da apoteose que você fez agora? Tem. Pode falar ou não? Se não puder, também não tem problema. Posso falar. Mas que é uma vontade, mas que também eu tenho um pouco assim de medo às vezes, mas eu queria... É porque, não sei, a energia da gente mexe muito, né? É uma coisa se você está numa Sapucaí, onde tudo é festa, né? Uhum. E aí você ir para um conflito, né? Eu tinha vontade de ter essa experiência. Agora, eu acho que mais do que conflito, eu tinha vontade de me embrenhar no meio do mato mesmo, ir para uma comunidade indígena para ter uma experiência assim de passar um mês assim, ou mais, eu não sei, na natureza, sabe? No mais primitivo possível, sabe? Mais raiz. Eu tenho que a Jaguaribe. Uhum. Né? Aqui te... Ah, não. Não. Aqui... Sou eu com o nome, olha aí. Sei, ela mesmo. Tava com uma exposição em São Paulo no IMS agora. Eu sou péssima com o nome, já vou pegar a cola aqui. Eu vi essa, eu também sou. É Anduja. Anduja. Então, e eu vi a exposição dela lá, tava linda. Isso que ela viveu, né? O que ela viveu não foi um mês, né? Foi uma vida, né? De entrega ali, né? Na mata e com os índios, né? Que, enfim, para mim são os humanos que estão mais próximos do que é o planeta, né? Quando concebido. Então, eu queria muito ter essa experiência, essa troca. Eu tive uma infância, meu pai, como é que as coisas vão mudando, né? Hoje em dia eu parei de comer os bichos, né? E meu pai caçava e pescava, junto com meu avô. Então, eu sempre pedi para ir. Eles passavam um mês nas minhas férias de julho. Eram 20 homens que se juntavam e abriam picada no Pantanal, na Amazônia. Enfim, eles iam caçar e pescar para consumo próprio, mas iam matar bichos, né? Hoje em dia hoje em dia eu já não pesco. Não consigo. Não consigo. Mas ainda como peixe, né? Eu tenho muito para evoluir ainda nessa caminhada. Parei os bichos da terra e do ar, mas ainda os da água eu estou comendo. Então, meu pai vivia muito isso, sabe? De ficar esse mês, abria picada na mata e acampavam. Então, isso, de certa forma, é um desejo que eu tenho desde criança, né? De estar no mato. Eu consegui fazer um ensaio de um casal no Pantanal, passei meus 40 anos, eu fiz no Rio Paraguai, num barquinho, pescando com eles. Mas queria um acampamento, queria um mato, queria viver isso, de poder estar no tempo da natureza, sabe? Acho que isso... O Ripper também fotografa muitas populações indígenas, né? Não é só isso do trabalho dele, né? Ele também tem uma questão política também com trabalho escravo, né? Mas ele também faz bastante. E às vezes ele leva. Quem sabe, né? Quem sabe. É um bom contato, né? O Ripper foi nosso professor, né? Na pós. Para mim, não. Ele me deu aula. Mas ele é maravilhoso. Eu acompanho. Eu fiz um curso dele online na pandemia. E eu sou muito amiga do Ratão, do Baltar. A gente tá sempre... Tá sempre perto, né? Então são experiências que eu gostaria de ter. Parece um pouco controverso, né? Sempre uma guerra. Hoje em dia, quando eu falo em conflito, assim, nem guerra, né? Eu já falo, mas eu não sei se isso é um desejo mais tanto assim hoje. Eu acho que já foi, sabe? Você fotografava antigamente tinham os protestos aqui, o pessoal ia sempre, na época que eu fazia pós, em 2016, 2017. A galera ia direto. Eu não fui. Foi na época que eu perdi meu pai. Eu não fui. Mas... Eu não tinha coragem, não. Achava que eu ia levar uma bomba a qualquer momento. Porque eu fico muito impressionada. E aí congelo, sabe? Fico olhando as coisas. Eu me meto no meio. Então, eu talvez levasse. Mas não sei. Eu sou louca pelo trabalho do Eric Dahl, por exemplo. Né? Ele é um querido. No Farpa. É uma fotografia que tem um sentido para mim, assim. Ainda bem que esses caras existem. Já quis muito estar ali. Não sei se eu quero ainda, sabe? O Eric é um super professor e um super fotógrafo. Um querido, né? Ele tá fora ainda? Tá
Bom, que eu saiba, sim. Tá. Na Farpa, né? Eu já não sei mais em que país que ele tá, mas acho que ele não tá aqui, não. De volta ao Brasil, não. Então, eu acho que é um trabalho muito importante, sabe? Mas talvez ele tenha ido para trás da fila nisso de eu ir pro mato mesmo, para ter contato com essa comunidade, né? Enfim, aí a gente vai entrar num papo de filosófico aqui. Clarinha, como é que você começou a dar aula? Foi logo no início. Eu já era professora, né? Eu já dava aula de urbano. Eu dei aula na UFRJ, na faculdade de urbanismo, eu era, não sei se o nome era monitora, já não me lembro mais, mas, por exemplo, eu fazia isso, né, do mestrado de engenharia de transporte na COP, e a FAO era pertinho. Então, a FAO abria, não me lembro mais se o nome era monitores, mas eu dava aula de urbanismo junto com uma outra professora. Então, a gente dividia a turma em dois, eu ficava responsável por tocar o trabalho com metade da turma e ela com a outra metade. Qual que foi a pergunta mesmo? Como é que você começou a dar aula? Acho que foi nesse tempo. Eu dei aula numa pós-graduação também de infraestrutura urbana, mas eu confesso que eu tinha dor de barriga. Sério? Para dar aula. Eram umas aulas assim no final de semana, num curso que era muita gente que trabalhava em prefeitura, em outras cidades, e vinham para cá. Eu acho que eles estavam mais, assim, né, sem querer falar e nem nada, mas acho que o que estava mais importante ali era ter o diploma para poder ter algum tipo de benefício no trabalho do que eu estar mergulhado na coisa em si, né? Então, sei lá, para mim não era uma coisa motivadora. Eu ficava nervosa, eu tinha dor de barriga mesmo. Eu tinha dor de barriga e entrava na sala de aula com dor de barriga para dar aquelas aulas. Muito embora eu gostasse, muito embora eu fizesse aquilo bem, eu não estava feliz, né? Como sou feliz em entrar numa aula de fotografia. E aí, acho que, não sei, não me lembro, acho que a primeira aula de fotografia, assim, acho que foi na escola de imagem. Já era casamento ou não? Não. Comecei dando básico, depois eu dei aula de Photoshop, mas Photoshop eu já dava com casamento junto. Aí depois saí da escola de imagem, o Tia abriu a escola, né, a nossa escola de fotografia, e aí sim, lá eu também dei aula de básico, desse módulo inicial, né, de ter o privilégio de apresentar a fotografia para as pessoas, né? É muito legal, muito legal. E aí, casamento naturalmente, né? Eu já dava aula de casamento e do caixa de sapatos, que é o módulo de família. E aí, hoje eu dou na Academia da Fotografia, que é o curso online deles, né? Lá da nossa escola. Deles não, né? Nossa. Eu ia perguntar se estava online ou se estava presencial. Estava online. Tem também presencial, né? Os módulos básicos têm presencial, mas agora o completão mesmo está online. E aí eu sou responsável pelo módulo de família no online. Que mais? Tem as mentorias, né? Eu estava dando mentoria antes de vir para cá. Ai, que legal. Que também é um trabalho muito gostoso, porque... Pô, é legal demais você começar com alguém num ponto e conseguir levar a pessoa para outro ponto. Acompanhando, né, o processo. Ana também, o nome da fotógrafa que eu estava antes de vir para cá, na casa dela, né? E aí ela, caraca, como você valoriza meu trabalho? Eu falei, cara, não é isso. Você tem... O trabalho dela é muito bom, mas ela tem ainda dificuldade da narrativa, de montar, de contar a história, de como é que começa, como é que é o meio, como é que é o fim, o que conecta com o que conversa com o que. Então a gente abre a tela, ela mandou a foto, não consigo sair dessa tela quando eu estava vindo para cá, sabe? É de você realmente, cara, olha para o seu trabalho dessa forma, né? E aí, pô, é gratificante demais, né? É gostoso demais ver a empolgação e ver que de fato você está contribuindo de alguma forma, né, para fotografia, para tudo, né, da outra pessoa. Eu sempre conversava muito com o Luiz, que eu não sabia, quando eu saí da escola de imagem, né, que eu já não sabia mais se as coisas que eu pensava, assim, em relação à fotografia mesmo, de gostar da fotografia, do processo, de ver a fotografia como um estilo de vida, se era uma coisa que já era minha, que já tinha vindo comigo, ou se era uma influência muito forte sua, do Thiago, do próprio Luiz, né? Do Anthony, porque a gente vivia numa energia muito forte, assim. E o Thiago sempre tinha
liderança, né? Essa bandeira de... E às vezes eu tinha que me controlar, porque eu já sou uma pessoa naturalmente romântica, né? Eu ficava pensando... Eu tava com os olhos cheios d'água lá. Ficava pensando na fotografia. Com o Ian, que ficava aqui comigo, ele me zoava muito. Falava, a Ana tem um romantismo, ela vê a fotografia como romântico. O meu é trabalho, é job, é dinheiro, é profissão, né? É ofício. E eu não conseguia separar essas coisas, né? E aí eu falava pro Luiz, eu não sei se isso foi uma influência muito forte que eu sofri, ou se já era assim, mas é gostoso, né? Pensar assim, que aí você nem sente que você tá trabalhando. É uma troca muito boa, Nossa Senhora, né? A gente... É claro que a gente se modifica, né? A gente modifica o outro e é modificado, né? Sim. Não tem como não. Não tem como não. E nosso trabalho é né? A nossa profissão traz essa ferramenta pra gente, né? A câmera, que é o meio ali, né? Ela proporciona, ela acaba, da maneira como você lida com ela, né? Acaba permitindo que você troque, seja influenciado e influencie, né? É gostoso para mim ouvir da Ana, né? Da mentoria, né? Da minha aluna, que ela tá achando um trabalho foda, que ela já tá fotografando de forma diferente, que ela já tá buscando coisas que ela não buscava, que ela tá fazendo. Isso para mim, é muito maravilhoso, né? Porque, caraca, toquei alguém, mas da mesma forma, ela me toca também, Sim. né? Porque isso também me falou, tá no caminho, que legal, que expande, vai por esse caminho, vai mais, arruma mais aluno, troca mais, né? Então, é uma experiência, acho que de mão dupla, né? A gente sai feliz, as duas, né? É verdade. Então, que nem aqui, né? Eu tava um pouco ansiosa, né? É sempre uma exposição, né? É sempre uma exposição, é um sair da zona de conforto e se expor. Mas o Rafael Benevides, né? Que é um fotógrafo maravilhoso, né? A primeira vez que eu subi no palco do Ed Brasil, né? Dá um frio na barriga, né? E ele me falou, Clarinha, vou dividir com você uma coisa que minha mãe dividiu comigo a primeira vez que eu subi para dar uma aula. E leia isso antes de entrar. E o que dizia era basicamente isso, né? Agora você não é a Clara, esqueça seus egos, esqueça, você está aqui como veículo, você é só veículo, você está ali para transmitir alguma coisa para alguém, não é sobre você, é sobre o outro, é o que você vai entregar para o outro, né? Então, isso te ajuda a se libertar, né? Não quero nem saber se tem alguém olhando para mim, se eu vim sem maquiagem, de short, né? Não quero, não dá pra ver. Não é essa a questão, né? Eu tô aqui saindo da minha zona de conforto, me expondo, mas porque eu sei que eu posso ser veículo e pode ter alguém ouvindo e de alguma forma isso vai tocar alguém, né? Sim. E eu vou ser tocada de alguma forma também, né? Então, vale a pena. Inclusive, só pra te contar, a gente coloca o vídeo no YouTube, né? Que é onde a galera mais acessa. A gente também coloca no Spotify para áudio. Tem muita gente que gosta de ouvir, né? De ouvir só, ou tá no carro, ou tá editando foto, fica só escutando. Eu sou Ruma. Eu edito ouvindo. O Baltar também, ele mandou mensagem, Aninha, descobri que você está no Spotify, agora eu escuto todos. Porque ele não tinha paciência de entrar no YouTube. E a gente coloca os links também. Então, tudo que a gente conversou aqui de referência que você falou, o seu site, seu Instagram. Se você tiver o link desse trabalho do Lumen pra gente colocar. Vou mandar. O link da escola, do Thiago, tudo a gente coloca lá. Legal. Tudo que a gente falou aqui do Eric Dal, botar o Instagram do Eric pra galera. Tem um vídeo do Farpa Foto, que é maravilhoso. Tem que botar esse link aí. Pra galera conhecer o trabalho dele, que ele é incrível, assim. Então, depois eu assisto de novo pra poder fazer os cortes de reels. E aí eu sempre separo os links pra colocar lá pra galera poder seguir também, né? Até porque quem tá ouvindo não consegue... Por isso que a gente não usa muito a TV, assim, às vezes, pra mostrar nada. Eu deixo aberto pra quem vem, se quiser trazer alguma coisa, mas é mais um bate-papo mesmo pra poder trocar experiência. Que eu acho que né? Exatamente, que eu acho que é mais rico do que a gente ficar... Porque técnica a gente aprende, né? E também depois só pesquisa depois do trabalho. Entra, busca, fuça e acha, né? Botando os links, então facilita a beça. Sim, que aí fica rápido. O Gustavinho tá me olhando. Tô com tempo, Gustavo? Tô, né? Só pra fazer mais uma pergunta. Pra fechar aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa também. Acho que eu já tô aqui pra responder, Aninha. Só pra fechar, eu acho que eu tinha anotado uma última aqui.
Ah, tá. Eu tinha te perguntado quais são as suas referências, né? Quando a gente bateu a pauta. Legal. Eu já falei uma, Anduja. Isso. Eu sou super ruim de nome, mas é isso. Acho que referência, não sei se eu vou falar nomes, mas... Clarinha, vou pedir pra você tirar a mão de frente do microfone. Tranquilo. A gente... Sou super acostumada a lidar com o microfone. A gente distrai aí. Não sei se eu vou falar de referências, né? De fotógrafos nem nada. Eu não sei, eu gosto de uma fotografia que eu acho que eu busco e me encanto pelos fotógrafos que fazem, né? Uma fotografia que de fato te tire do né? Você tá vendo aquele monte de imagem e tem uma imagem que te prende, sabe? Uhum. E aí é como cada um constrói, né? Se a gente vai falar do Alex Webb, por exemplo, né? Você vai se encantar com a forma como ele constrói as camadas, como ele bota um monte de mensagem numa mesma imagem. Se eu for falar da Anduja, pouca experiência que é essa que ela teve, que foi muito maior do que a fotografia, né? Ela disse que quando chegava nas aldeias, ela às vezes passava 7, 10 dias sem nem pegar na câmera, né? Ela estava primeiro se colocando vulnerável, lidando com a vulnerabilidade dos indígenas para depois pegar numa câmera para fotografar, né? Uhum. Então essas coisas me inspiram muito, essas coisas são essas atitudes, né? E essas imagens que vêm daí são muita referência para mim. O Evan Teixeira é uma referência para mim. Eu falei que eu não ia falar de nome de fotógrafo porque eu me esqueço dos nomes, mas ao mesmo tempo vem pipocando as imagens, eu me lembro dos nomes, né? Ele está com uma exposição no IMS agora, que o IMS comprou todo o acervo dele. Que incrível, né? Então, não sei, eu acho que eu sou encantada por essas imagens, né? Fui na exposição do Walter Firmo no CCBB, que coisa maravilhosa que era aquilo ali, né? É muito mais do que só a cor, né? É muito maravilhoso o trabalho dele, os retratos que ele faz, né? Então, essas coisas vão alimentando a gente, né? E eu acho que a inspiração e referência é o próprio processo, talvez, né? Uhum. De criação da imagem, né? Essa profundidade que a gente vai percorrendo, né? Como num mergulho mesmo, né? O quanto mais você estuda, o quanto mais você ouve, o quanto mais você aprende, mais profundidade você traz na imagem que você está fazendo, né? Então tem esses fotógrafos, né? Tem grandes filmes ou séries de fotografia, né? O Argentina 1985 tem uma fotografia maravilhosa, um filme não me lembro o diretor, mas com Darín, né? De ator. O Conto da Aia é uma série que dá taquicardia na gente, porque o assunto é muito, 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 muito brabo, mas a fotografia é muito maravilhosa. Breaking Bad tem uma fotografia maravilhosa, né? Game of Thrones tem uma fotografia maravilhosa. Então são essas coisas que inspiram, né? Você tá vendo a cena, de repente teu olho para ali, ou de repente você descobre alguma coisa que o cara pensou antes e criou. Então, para mim é isso, né? A pessoa que consegue... Mas isso não é só da imagem, né? Eu comecei a ler Walter Hugo Mãe. Eu li o segundo, estou indo para o terceiro livro. Que forma de escrever que esse cara tem. Que, assim, aí... Olha que legal como é que as coisas vão, né? Essas fotos do carnaval, eu quero muito conseguir transformar isso num livro. Quero muito. Tem muitos pequenos contos ali, ou crônicas, como a Roberta fala, né? Uhum. Antes de conversar com ela, eu chamei de contos, né? E aí ia se chamar Contos da Avenida, não sei o quê. Eu falei, cara, esse nome tá muito... Eu tinha acabado de ler um livro do Walter Hugo Mãe. Eu falei, não, cara, isso não pode se chamar Contos da Avenida. Aí eu falei, é muito raso, entende? Uhum. Mas eu não sou a da palavra, né? Talvez eu seja da imagem. Então a imagem tá lá, o conto tá lá, mas que nome que isso vai ter? Aí eu fui para uma outra amiga, que é a atual esposa do meu ex-marido, que é a Renata. Ela é muito maravilhosa. Que pessoa culta, que pessoa profunda, que pessoa consistente, que mulher bacana, né? Aí eu mandei mensagem para ela, Renata, me ajuda com o nome. Assim, né? Acabei de levar o Walter Hugo Mãe, escrevi esse nome, não rola. Eu queria uma coisa mais... E aí ela começou a mandar um brainstorming, sabe? De cara, tô pensando nisso. No final das contas, ela me manda contos para se ler sambando. Então, já é diferente, sabe? Já é um pouquinho mais profundo, né? Um pouquinho mais misterioso, um pouquinho mais... Então, isso me... Né? Aí é um texto, né? É um cara que escreve de uma forma que te faz mergulhar de uma forma diferente, né? Muito legal. Essas coisas são referência para mim. Eu não sei se você conhece o trabalho da Nana Moraes. Conheço. Não, conheço ela. Não sei de qual você vai falar.
Então, eu conhecia ela dos trabalhos publicitários, né? E do Retratos, que ela tem um espaço ali na Benjamin, que é muito legal. Que eu já fui em umas exposições lá e eventos do pessoal do Ratão, Ratão maravilhoso. Do Dante. Outra referência. E aí ela veio aqui conversar com a gente, aí ela contou dos projetos autorais, assim, aí fiquei apaixonada, porque eu já achava ela uma pessoa incrível. E aí ela começou a contar dos projetos autorais que eu não acompanhava, não conhecia. E cada projeto que ela fez gerou um livro. E todos os trabalhos são linkados com um texto, com histórias. Então é muito bacana, assim. Acho que pode ser uma referência para você dar uma olhada. Assim. Muito legal. O Antônio Cruz. O Antônio Cruz, que é maravilhoso. O trabalho dele, cara. A Anitte também, né, que escreve super bem, super maravilhosa. Poeta. Então, assim, é tanta gente, né? É tanta coisa que inspira, né? Inspira a gente. Eu acho que a atitude, né? Isso que a Roberta trouxe uma vez numa das aulas, de falar do corpo do fotógrafo, né? Do posicionamento do corpo do fotógrafo, né? Como é que a gente se posiciona? Me inspira, é referência para mim, a pessoa que chega perto pra caramba e traz aquela foto, né? A Cristina Garcia Rodeiro, puta que pariu, né? Desculpa, né? Pode falar. A Cristina Garcia Rodeiro, Nossa Senhora, né? O que é o trabalho dela? A Cristina de Midel, o que é o trabalho dela? Né? E o Bruno, né? Então, e aí vai muito do corpo, da forma de narrar, de o quão próximo a pessoa tá, o quão distante, e aí o que ela conseguiu montar naquela foto de tão longe, mas que tem tanta coisa ali, né? Sendo dita ao mesmo tempo, e às vezes tão desconexas, ou tão conexas, ou tão antagônicas, ou tão similares, né? Sim. Então, isso deixa a gente, né? Inspirada, né? Sim. E aí, de certa forma, acaba que transforma um pouco a forma da gente trabalhar, né? Da gente fotografar. Então, muito bacana. Pra quem não lembrava de nome nenhum, olha a quantidade de referência que ela trouxe pra gente. Maravilhoso. E aí, pra gente fechar, Clarinha, o que você deixa de dica pra galera que tá começando na fotografia, que quer seguir seus passos, ou que está pensando em começar? Tanta coisa, né? Tanta coisa para dizer, mas sei lá, talvez... O Thiago falava uma coisa nas aulas que me marcou, assim, muito, e que é uma coisa que vira e mexe vem na minha cabeça, né? Ele falava assim, que a fotografia dava muito, não sei se ele ainda fala isso, né? Se mudou, porque as pessoas mudam. Mas ele falava, a fotografia te dá muito, mas a fotografia também te cobra muito. O que você está disposto a se sacrificar ou sacrificar por conta da fotografia, né? E vou complementar isso com uma fala que a Roberta traz também, né? Não bota tudo nas costas da fotografia, porque é a gente, né? Então, a gente precisa mesmo se vencer, né? Mas eu não sei se é questão da fotografia, né? Eu acho que assim, você é feliz fazendo isso, né? Como isso te toca? Eu posso falar isso com certa propriedade, porque eu rodei muito para chegar no lugar que eu fosse feliz, né? E eu sempre rodei muito e com muita disciplina e com muita entrega, né? Eu fui arquiteta, fui urbanista, estudei para fiscal do trabalho, né? Era um concurso com, sei lá, 58 mil pessoas, eu fiquei em 278, tinha vaga para 600, eu não entrei por causa de uma questão de economia, né? Então eu me dedicava muito, passei 3 anos estudando, mas eu não era feliz, né? Então eu acho que a primeira coisa, né? Mas que isso parece uma coisa piegas, mas que não é. Não é porque, sei lá, tem gente que pode ser conformado, tem uma história de vida que é isso que eu tenho para fazer, é isso que eu vou fazer, mas não sei, é buscar o lugar que você está feliz, né? A gente passa grande parte do tempo da vida trabalhando. Se você não está feliz fazendo aquilo, a chance de você não estar feliz em grande parte da sua vida é muito grande, né? Agora, é fácil? Não é fácil, mas também não é fácil para o advogado, não é fácil para o arquiteto, não é fácil para o médico. É difícil, né? É ralar, né? Agora... Qualquer profissão, né? É dar o duro, né? Trabalhar, botar suor em cima. Botar suor em cima. Se você está fazendo isso, está feliz, né?
Essa experiência do carnaval foi muito incrível, porque eu me exauri de novo, fisicamente, energeticamente falando, mas se tivesse daí uma semana outro carnaval, eu estava lá, com o meu sorriso, que eu vamos embora, porque eu fiquei em êxtase. Em êxtase de você. Eu comentei isso com a Letícia, com a minha namorada. Eu falei, caraca, você tá com a câmera na mão e olhar assim e se ver no presente, né? Não estou pensando no dia de amanhã, nem no de ontem, nem no de nada, e nem no minuto anterior. Eu deixar viver o caralho, sabe? O agora e numa felicidade plena de estar fazendo aquilo, né? A mesma felicidade que eu estava no canteiro de obra, a mesma felicidade que eu tenho numa sala de parto, a mesma felicidade que eu... Então não é sobre o assunto, é sobre a matéria, né? É sobre a atitude, sobre o ato do fotografar. Isso me faz muito bem. Tem parte que eu acho chata? Tem. Muitas vezes aí você chega em casa com aquela tampaiada de foto, né? Pô, agora vamos sentar para editar. Às vezes você está exausto, mas você tem uma entrega para fazer. Uhum. Aí eu falo, pô, mas também quando eu trabalhava com arquitetura, eu também tinha entregas para fazer, também tinha essa parte que às vezes você, né? Vambora, né? É isso. Também tem as partes que você pode não estar tão afim de fazer aquele dia, mas que tem que fazer. Tem que fazer, faz parte do seu trabalho fazer, né? E outras horas não, você chega em casa amarradona para... Não, quero mais editar, hoje eu acordei para isso, né? Você acha que a galera... a gente tem uma entrada e saída muito grande na fotografia, né? Assim, por exemplo, da minha turma, tem eu e mais um que sobrou. O resto da galera não fotografa mais. Você acha que a galera tem uma visão errada da fotografia, entra achando que vai ficar rico? Não sei, ou talvez achando que gosta muito, né? É porque é sacrifício, né? É sacrificante. Não é fácil o mercado, não é fácil, né? Mas eu fico achando que nenhum é. Nenhum é. Quantidade de médico também, de dentista, de todo mundo que vai para o mercado de trabalho todo dia, né? Talvez a fotografia seja um pouco mais difícil, né? Porque talvez isso não seja um bem de necessidade básica, né? Como a gente estava conversando um pouco antes, supérfluo, né? Aí não é, né? Também é a história da tua vida ali, né? Daqui a tantos anos, talvez seu filho de 3 anos não vai se lembrar da casa que morou se não tiver uma foto. Né? E não é. Mas não é algo que você... sem isso eu vou morrer, né? De fome, né? Então, a gente, num momento de crise financeira, né? Generalizada, talvez seja mais difícil vender foto do que comida, né? Então, tem isso também. Para mim, fotografia como luz, internet, as pessoas só sentem falta ou só dão valor quando não tem. Né? Porque se a gente for olhar nos filmes, as histórias, né? Sempre mostram uma fotografia, tipo a lista de Schindler. Eles mostravam as malas e o que tinha dentro das malas? Roupa e fotografia. Né? Ontem eu estava assistindo uma matéria no jornal, infelizmente o pessoal a prefeitura de São Paulo estava retirando as barracas dos moradores de rua. E aí eles entrevistaram um padre, e aí o padre falando, poxa, isso é desumano, porque às vezes eles não dão tempo da pessoa retirar os seus documentos, as suas únicas fotografias, né? Então, você vê o discurso que as pessoas colocam e a importância que elas dão, mas na hora de contratar o serviço, nem sempre é assim. É difícil, realmente. Você tem toda a razão, né? Mas talvez esteja mesmo na nossa mão, né? Ir trabalhando para tentar mudar essa mentalidade, né? De mostrar mais o valor, né? Que tem as imagens. É impressionante. No caminhão de mudança, geralmente não tem álbum de foto. O álbum de foto geralmente vai no carro com a família. Não vai no caminhão de mudança. Se der M no caminhão, você perde a casa inteira, geladeira, fogão, mas o álbum de foto tá no carro contigo, né? Tem um vídeo do Celton Mello, uma entrevista, sei lá, que ele deu, que ele fala exatamente isso. Ele era criança, e aí a casa pegou fogo, a mãe desceu com os filhos, né? Ele e o irmão, e os álbuns nos braços, assim, de camisola. Ela não pegou mais nada, ela só pegou as crianças e os álbuns. É a memória, né? A memória da gente. Da nossa cultura, da nossa família, da nossa história, né? Sim. E as pessoas vão morrendo, né? Minha mãe, graças a Deus, ela sempre gostou muito de foto também. Então, ela foi a responsável dos filhos ali, eram 4 filhos. Ela juntou as fotos dos meus bisavós, dos meus avós, e montou um álbum. Eu levava isso para aula de fotografia de família.
montou um álbum preto e branco. Ó, esse aqui é o bisavô, pai de não sei quem. Então, Ai, que incrível. Então, eu e minha irmã, a gente sabe da onde veio, de onde a gente veio. Se não tivesse aquilo, não saberia. Simplesmente não saberia. Né? João, meu afilhado, conhece o avô, meu pai, ele morreu tinha 1 ano. Então, vê por foto. Né? Uhum. Por vídeo. Nossa, eu fui um bebê de sorte. Meus pais tinham um Super 8. A gente tem vídeo do meu nascimento, do nascimento da minha irmã, de quando a gente nasceu, 47 anos atrás. Então, feito com um Super 8, coisa que a gente nunca veria. Sim. Né? Minha mãe chegando lá, minha irmã chegando, e eu com 1 ano e meio fazendo carinho na minha irmã. Nós somos melhores amigas há 47 anos, né? 46. Então, a idade dela. Então, isso é muito precioso pra gente. A gente Sim. nunca teria se visto pequena se meu pai não tivesse com o Super 8 na mão. Então, muitas vezes, não é nem a presença de um fotógrafo, né? Eu acho que é muito legal até as próprias famílias se fotografem, sabe? O Renato de Paula fala isso, né? Pô, se 364 dias do ano vocês se fotografarem 1 dia por ano eu estiver na sua casa para fazer uma coisa, tá ótimo. Porque muita gente pensa que a família não... Quantas aulas eu já dei de fotografia para noivo? Porque os caras iam sair de lua de mel, iam viajar. Pô, claro, a gente tem uma câmera, me ensina. Aí um final de semana, vou lá no sábado, passo o dia na casa dos noivos, ensinando os noivos. Ah, você tá perdendo mercado. Tô nada. Os dois, para saírem juntos, o fotógrafo tem que estar lá. Exatamente. Entendeu? Não tá perdendo. Pelo contrário, você tá construindo laço. Né? Tá educando o seu cliente, eu acho também. Tá educando, se fotografa. É memória, sua história. Hoje de manhã a Letícia chegou cheia de foto do Joaquim impressa já com as cachorrinhas, sabe? A gente tem um álbum, né? A gente vai alimentando. A gente tem um álbum, né? Ele vai ver. Para ele, né? Muito importante para ele. Para nós e para ele, né? Muito legal. É isso, gente. Tem que... Não é porque a gente é fotógrafa, né? Mas antes de ser fotógrafa, a gente já gostava das fotografias das nossas casas, né? Eu adorava ficar vendo albinho de fotografia final de semana com os meus pais. Eu adoro até hoje. Pois é. Então, transcende, né, a nossa profissão. Eu acho assim, quanto mais façam, né? E imprimam, né? Porque quantidade de fotos... Eu perdi um iPhone, né? Com 9.000 fotos, não tinha backup na época. Todas as fotos do meu afilhado, pititico, foram embora. Então, é backup e imprimir. Senão, chora depois. É verdade. Ai, Clarinha, maravilhoso. Muito bom conversar com você. Muito bom também. Falei a beça. Não, amei, poxa. Já fico aqui com dó que tá acabando. Viu? Falei que passava rapidinho. Nem né? doeu. Nem doeu. Foi ótimo. Não tinha nem um barulhinho do dentista, eu sempre coloco. Que não é igual o dentista que passa rápido. Porque as câmeras realmente dão uma intimidada, mas depois dos primeiros 5 minutos a gente esquece. É só lembrar que tá aqui como veículo. E tirar o foco da gente mesmo, que tá tudo certo. Muito obrigada, viu? Imagina. Amei. Tá geladinha, gente. Obrigada pelo convite, Aninha. Eu que agradeço muito bom. demais Valeu por aceitar. demais aí, pessoal. Não sei pra onde olho. Pra cá, pra essa aqui. Valeu, galera. Espero ter, né, contribuído aí de alguma forma. Com certeza. Você vai receber várias mensagens lá. Galera, pra fechar aqui, quero agradecer aos nossos apoiadores, a Betamax, esse estúdio maravilhoso aqui na Praia do Flamengo, que recebe a gente sempre com muito carinho. A galera aqui é profissa. Se vocês não vieram conhecer ainda, venham, porque o negócio tá enchendo aqui. Daqui a pouco não tem mais horário pra gente gravar. Tem muito cliente. O Léo da Fox, né, nosso apoiador aqui, que sempre divulga nosso conteúdo. E a revista Portfólio com o Luiz. Muito obrigada. E fechando com o nosso patrocinador, a Banlec, uma plataforma para você vender fotos e ganhar dinheiro e ter mais tempo para poder fotografar. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Foi? Corta. Eles não falam nada. Tão silenciosos.